Voltei com a correção dessa atividade que a gente passou. Primeiro, permitam-me a correção das páginas, né? Eu tinha avisado na página anterior, no vídeo anterior, que as páginas seriam 102 e 103. Mas, conforme na descrição do vídeo, né, e nas orientações, e para quem observou mesmo, na verdade as páginas eram 90 e 91, belezinha? Então vamos lá, vamos à questão de número 1. As orações subordinadas substantivas exercem diversas funções sintáticas em relação à oração principal. Assinale o item em que há uma oração subordinada substantiva que exerce a função de sujeito. Primeira pergunta: qual é a oração subordinada substantiva que exerce a função de sujeito? É a oração subordinada substantiva subjetiva. Por favor, anotem isso. Oração subordinada substantiva subjetiva sempre vai indicar, sempre vai exercer a função de sujeito. Então a resposta é bem simples. É tentar encontrar qual dessas, de fato, vai ter o exercício, né, a exerção de sujeito na sua oração subordinada. Vejamos. Tenho medo de que nem todos compreendam esse livro. A oração subordinada que você vai marcar com seu marca-texto é a de que nem todos compreendam esse livro. Esse de que nem todos compreendam esse livro está complementando a oração anterior. Mais especificamente, o termo regente dessa oração anterior, que é a palavra medo. E a palavra medo é um nome. Portanto, nós estamos tendo no de que nem todos compreendam esse livro um complemento nominal ao termo medo. Então, esta é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Portanto, a letra A está descartada. É preciso que creiamos na bondade. A oração subordinada é que creiamos na bondade. Assinalem. Verifiquem a oração principal. É preciso. A pergunta que eu vos faço é: a oração principal tem sujeito contido nela? Não. Se não há sujeito contido na oração principal, eu tenho que olhar a oração subordinada. Há sujeito contido na oração subordinada? Sim. O sujeito é nós. Né? Nós creiamos na bondade. Resultado: se o sujeito está localizado na oração subordinada, nós podemos dizer que a oração subordinada substantiva é a subjetiva, ou seja, está exercendo a função de sujeito. Portanto, a resposta correta da questão 1 é a letra B. Vamos tomar de fato a prova disso, lendo as outras três alternativas. Lembremos-nos de que ainda há muito para descobrir. A oração subordinada é de que ainda há muito para descobrir. Percebam que o de que ainda há muito para descobrir está complementando o verbo da oração principal, lembrar. Né? Então, nós temos aí, quem se lembra de alguma coisa. Nós temos aí um verbo transitivo indireto. Portanto, nós podemos dizer que a minha oração subordinada aí em questão é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Compreenderam? Na D, se isto que ler é essencial. Percebam o seguinte: eu sei do que? Eu sei que ler é essencial. Se vocês observarem, eu tenho uma relação apositiva, separando as duas orações, que fica ainda mais clara pela presença dos dois pontos, já que o que ler é essencial é um aposto explicativo do que se sabe, ou seja, do que se está na oração principal.
E a letra E, tenho certeza de que todos gostam de ler. Quem tem certeza de alguma coisa. Portanto, a oração subordinada de que todos gostam de ler está complementando certeza. Certeza é um nome. Portanto, se a oração subordinada completa o nome, esta vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Tá certo? Portanto, de fato, a resposta correta é a letra B, de bolacha. 2. Alguns períodos podem ser compostos por coordenação e ou subordinação. Em qual alternativa esses dois tipos de construção de períodos aparecem? A. Eu já havia lido o livro indicado pela professora. Eu já havia lido o livro indicado pela professora é uma oração, deixa eu ver, é uma oração em que há uma continuidade, né? Há uma continuidade. Eu já havia lido o livro indicado pela professora. Você tem aí uma continuidade muito convencional que não aparenta ter período composto por coordenação ou subordinação. Há, na verdade, uma construção direta, tá? Quero que vocês leiam e percebam a arte presente na literatura. Sim. A resposta correta seria essa letra B. Por quê? Quero que vocês leiam. Nós temos aí uma oração subordinada, que vocês leiam, que está, né, complementando o verbo da oração principal, querer. E logo depois, nós temos o e percebam a arte presente na leitura, uma relação de adição condicionada por uma oração coordenada. Portanto, eu começo com uma oração subordinada substantiva e eu continuo com a oração coordenativa. Portanto, mais uma vez, a resposta correta é a letra B, dessa vez de biscoito, né? Aquela polêmica, bolacha ou biscoito. Pois bem, letra C. Não sei se vocês entendem que a palavra é o que move o mundo. Percebam que aí eu tenho duas relações de subordinação, assim como na primeira, tá? D. Poucos parecem perceber isto, que é preciso ler o mundo ao nosso redor. Novamente, duas relações de subordinação, cabendo, portanto, a única alternativa correta, a letra B. Dessa vez de bola. 3. Assinale a alternativa que contém um período em que há uma oração subordinada com função adjetiva. Ele falou que compraria a casa. Ele falou o quê? Ele falou isto. Que compraria a casa está sendo, na verdade, ou exercendo, na verdade, a função de substantivo. Ou seja, nós temos aí o que compraria a casa como oração subordinada substantiva objetiva direta. Portanto, não se enquadra com a função adjetiva. B. Em time que ganha, não se mexe. Em time que ganha, não se mexe é, de fato, a resposta correta. Por quê? Porque que está funcionando como um pronome relativo. Ou seja, ele está retomando o time. Se ele está retomando o time, ele está indicando, certo, uma relação adjetiva. E nesse caso, com uma função subordinada, uma função de oração subordinada adjetiva restritiva. Ou seja, indicando que só não se mexe em time que se ganha. Em qualquer outro time, mexe-se. Certo? C. Não fale alto, que ela vai ouvir. Aí nós temos um erro gravíssimo, certo? De colocação de vírgula. Essa vírgula está inadequada, porque você está separando o sujeito do predicado.
Nesse caso, o que aí está funcionando como um porquê, ou seja, como um indicador de explicação. E vimos, certo, na aula anterior, que a explicação se condiciona por um conjunto de coordenações, ou seja, de orações independentes. E aí não cabe aqui de vamos embora que o dia está amanhecendo. Aí nós temos mais uma vez a relação explicada anteriormente, uma relação de coordenação. Nós estamos aqui indicando, certo, um efeito, né, do dia estar amanhecendo, que é o efeito de ir embora. Tá? Então, nós temos aqui a resposta correta com a letra B. 4. Chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. Assinale a alternativa que apresenta a oração subordinada com a mesma ideia das orações grifadas. Letra A. Você não sairá sem antes me avisar. Percebam que chovesse ou fizesse o sol, certo? Está indicando uma relação de alternância, certo? Entre eles, chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. Nós temos aí uma relação, certo? Condicional, tá? Uma relação condicional. Percebam um ponto interessante. Nós temos então aqui uma oração subordinada adverbial, tá? E aí nós temos nessa questão 4 a letra B. Aprendeu a ler sem ter frequentado a escola. Ou seja, mesmo na adversidade, você conseguiu aprender a ler. E essa, de fato, é a resposta. Observe no item anterior, no caso na questão, que temos exatamente isso. Tá? O major não faltava, mesmo que chovesse, ou mesmo que fizesse sol. E aí, ó, observando mais claramente, nós temos, mais uma vez, essa indicação condicional, certo? Ao mesmo tempo que nós temos uma indicação de concessão, né? E aí cabe, né, uma oração subordinada adverbial concessiva. Ok? Dando continuidade, retirei-me discretamente sem ser percebido, certo? Nós percebemos que a letra C não condiz com o mesmo sentido da oração em destaque. D. Não podia fitá-lo sem que risse. De mesmo modo, né? Nós temos aí uma relação de causa, né? Causa, efeito. Aqui viverás em paz, sem ser incomodado. Sem ser incomodado, é como se fosse uma conclusão, né? De que ele já vai viver em paz. Você está concluindo isto. Então, a resposta correta, mais uma vez, é a letra B. Dessa vez de bombom. Questão 5. Nos períodos a seguir, estão destacadas 4 orações subordinadas na forma reduzida. Sendo agregado o homem de poucas palavras, entrou ele mudo e saiu calado. Acabada a missa, o gerente do banco retornou a seu trabalho. Conhecendo melhor a jovem, não teria recomendado para o cargo. Mesmo chorando a menina, seus lábios se abriram em amplo sorriso. Assinale a alternativa que, na ordem, corresponde ao sentido das orações destacadas. Olha que coisa interessante. Essa questão ela foi muito bem elaborada porque ela faz relação com orações reduzidas. Galera, oração reduzida, como explicamos em sala, são orações sem presença de conjunção ou de pronome relativo. Então, necessariamente, você modifica a forma essencial da frase, modificando inclusive a forma verbal. Então, percebam
que uma das constantes relações, um dos constantes principais aqui nessas orações, são a de presença necessariamente das conjunções. Enquanto que nas reduzidas, você tem apenas um verbo, uma forma verbal nominal, seja ela no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Percebam que na primeira, sendo o agregado, né, nós temos aí o sendo o agregado, sendo a forma gerúndio, acabada a forma particípio, conhecendo a forma gerúndio, chorando a forma gerúndio, né? Então a gente observa, né, como é que ocorreu essa transformação. E a gente consegue chegar à conclusão de que, na primeira, nós temos, sendo o homem de poucas palavras, entrou ele mudo e saiu calado. Nós temos uma indicação de conformidade, uma espécie de, sendo ele isso, aconteceu aquilo. É como se você tivesse comparando, tá? Comparando o sujeito com outros possíveis sujeitos. E aí você vai observar que o único conectivo que se encaixa com essa definição de comparação é, ó, como o agregado era. E aí você vai ter uma continuidade indicando justamente essa conformidade, tá? E aí a gente já meio que analisa a letra E como a correta, tá? Acabada a missa, percebamos que nós temos essencialmente o mesmo que logo que a missa acabou. Conhecendo melhor a jovem, você tem uma intenção de condição, né? Se conhecesse melhor a jovem, né? E por fim, mesmo chorando a menina, nós temos uma indicação concessiva de embora chorasse a menina. Portanto, a questão 5 teria como resposta correta a letra E. E aí, para encerrar a nossa aula, questão 6, uma das mais complexas, para que os enunciados apresentados se reduzam a uma só frase, algumas adaptações e correções devem ser feitas, ou seja, vamos aplicar aquilo que for aplicado na questão 5, nessa questão 6. Assinale a opção que melhor os reestrutura gramatical e estilisticamente, respeitando as sugestões dadas nos parênteses e as relações de sentido denotadas pelos próprios enunciados. 1. A riqueza é uma árvore fatal. Oração principal. 2. Muitos gananciosos adormecem na sua sombra. Oração adjetiva. 3. Eles também morrem na sua sombra. Oração subordinada coordenada anterior. Ou seja, nós podemos observar que a oração coordenada ela está sendo condicionada aqui, está sendo relativizada aqui. E aí a gente vai observar que, essencialmente, a única alternativa que constrói a mesma relação de sentido, mantendo a condição de oração principal adjetiva e subordinada, coordenada com a oração anterior, é exatamente essa aqui, que é a riqueza é uma árvore fatal, a cuja sombra muitos gananciosos adormecem e morrem. Alternativa C. Ok, galerinha. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês continuem os estudos e esperem as nossas próximas aulas, os nossos próximos encontros. É isso aí. Até lá, se Deus quiser.